Orcus abafou-me os soluços, abraçando-me com paternal amor. As lágrimas insoptáveis saltavam-me dos olhos incontrolados. Era insuportável aquela visão. Meus pensamentos, ainda não submetidos a uma disciplina que é capaz de nos dar a compaixão, sem o desvairamento, traíam-me a condição inferior. O anão contemplou-me por um minuto, como se estivesse em dúvida, mas a presença de Orcus e Atafon salvaram-me. Enquanto Atafon se adiantava para os seres horripilantes que estavam na sombra, Orcus murmurou: se porventura você pudesse ter chegado aqui sozinho, as suas lágrimas, que na superfície são prova de sublimidade e amor, aqui seriam motivo para que você também fosse acorrentado, junto com aquelas criaturas ali. Acompanhei com os olhos o gesto de Orcus expresso em sua mão estendida e recebi em todo o meu organismo um arrepio medonho de pavor. Compreendi que naquelas regiões só duas condições credenciavam o espírito: ou imensa elevação espiritual, ou prodigioso atraso, próximo da inconsciência. Os espíritos de sublime posição eram respeitados, e os espíritos maus que governavam as trevas podiam se mover. O resto era impiedosamente escravizado. Uma lágrima nos olhos era um sinal de perigo. Poderíamos ser arrastados a sofrimentos inauditos. A serena superioridade dos que sabiam amar sem se perder mantinha os verdugos à distância. A fraqueza dos simplesmente bem-intencionados não os amedrontava. Quão difícil me era aproximar daquelas criaturas acorrentadas. Um cheiro nauseabundo tresandava-lhes do organismo. Os membros pareciam putrefatos e os olhos injetados, perdidos na face, semelhavam duas pálidas e pequeninas luas. Chamei a atenção de Orcus para o fato de possuírem dois olhos. Orcus esclareceu: estes são espíritos que desceram recentemente às profundezas deste abismo. Todavia, repare bem, que trazem os olhos vidrados ou opacos. Não possuem visão. Gastaram os olhos na terra, naquilo que os homens poderiam denominar de hipnotismo sensual, o desejo e a sensualidade exercida pelas vistas, na ânsia do desejo da mulher do próximo, ou a aplicação do magnetismo visual para conquista e amor de baixo padrão, desgastam as fibras do perispírito e cegam a criatura por muitos milênios. São cegos de amor e paixão. Quedei-me pensativo e silencioso. Nunca havia suposto lá na superfície que os olhos que ardem na paixão desenfreada dos sentidos estavam condenados à destruição. O amor cheio de maldade destrói o próprio veículo pelo qual se transmite. Orcus demonstrou com um olhar compreender minhas profundas reflexões e aduziu ao meu pensamento. O que está pensando, meu filho? Corresponde à mais exata realidade. Todavia, é bom esclarecer que o olhar carinhoso e amigo, verdadeiramente sincero, aplicado no amor verdadeiro que obedece ao cumprimento da lei, constrói pupilas luminosas para a imortalidade. É a mesma lei que estabelece as probabilidades de subida e descida que estudamos anteriormente. O amor ao mal e às coisas da matéria materializa. O amor ao bem e às coisas do espírito espiritualiza. Tudo em toda parte toca-se de luz e sombra. A mesma energia depende apenas de direção. E é por isso que o Evangelho é bússola. A observação judiciosa de Orcus calou-me fundo. Atafon dirigia-se mais para o interior e notei
que se aproximava daquelas criaturas descarnadas, expressão que usamos a fim de dar uma ideia da condição delas. Verificamos que os seus perispíritos, conquanto organismos de natureza eletromagnética e infinitamente distanciados daquilo que chamamos carne, apresentavam-se dilacerados, exibindo membros onde estavam pedaços enormes. A maioria exibia órbitas vazias, e dizemos a maioria porque ali se alinhavam prodigiosa laje sobre a qual as criaturas inconscientes ou semiconscientes permaneciam abandonadas em um estado que, se não era de morte, também não era de vida. Uma mulher cujos membros dilacerados e enfraquecidos lembravam uma árvore seca, desgalhada, batida pela fúria da tempestade, falou-nos ininteligivelmente. Paramos tentando ouvi-la. Quem é essa? Interrogou Orcus. Olhei a mulher como quem contempla uma ruína inimaginável e não pude me recordar daquelas feições monstruosas. A mulher de César. Meu olhar ansioso buscou Orcus. Quis saber mais. Ele compreendeu, mas não me disse nada. Vi que não lhe convinha me revelar mais. Uma estranha força, contudo, desde aquela hora, me atraiu para aquela mulher. Teria eu sido aquele César? Qual deles? Tomei-me de compaixão. Orcus, porém, alertou-me. Por mais que tenhamos amado alguém algumas vezes, a criatura se lança em precipícios tão profundos que nada podemos fazer em seu favor. Só a lei de Deus, inexorável, dura, mas misericordiosa, salva os que estão aparentemente perdidos. Cada um se salva por si mesmo ao influxo da misericórdia do Pai. Descer e subir são forças da vida. Caminhei olhando para trás. Orcus arrastava-me pela mão. Entre os mulambos e o horror daquela forma caída no mal, eu sentia um coração que não me amara, mas a quem eu sempre amei. Você não foi César, e acrescentou Orcus, mas apenas alguém que a amou. Ela que sempre sonhou com o esplendor das cortes e dos reinados, renunciando ao verdadeiro amor, foi caindo, de queda em queda, até o ponto que você viu. Naqueles olhos vidrados e na sua inconsciência, ainda sonha com as multidões e com os palácios dos Césares. Está coberta de ouro e púrpura. Para nós, no entanto, só exibe podridão e lama. Contudo, um dia retornará ao paraíso. O reino de Deus, meu filho, é feito de simplicidade e amor. Os tesouros desse reino são apenas a afeição verdadeira e o amor imortal. Orcus cessou de falar. Atafon, que se distanciara, fez um aceno com a mão. Apressamo-nos. Um grupo de homens amontoados uns sobre os outros, como uma placa de capim ou palha, aguardava-nos para estudo. Pareciam esqueletos de formas patibulares. Embora não exibissem revestimento na alçada lisa, gemiam como se possuíssem garganta e língua. Estranhos gemidos saíam do monturo.